Sejam muito bem-vindos ao webinário de perguntas e respostas ao curso de Angiologia Cabalística Prática. Neste curso, eu dei-vos as bases necessárias para vocês poderem fazer os primeiros exercícios, engatinhando neste mundo fantástico, muito prático, que é o conhecimento das entidades celestiais de uma forma direta, para poderem usufruir e beneficiar da sua ajuda, do seu apoio e da sua bênção. Haverá um curso avançado que terá, é nível intermediário, e depois ainda haverá um avançado. Vamos falar um pouco daquilo que foi feito, antes de começarmos com as perguntas. Foi-vos ensinada uma técnica que raramente é disponibilizada ao público. Uma técnica que ensina e promove um contacto direto com estas entidades. Naturalmente que esta técnica pode ser desenvolvida e mais aprofundada, mas para já, com aquilo que já aprenderam, já estão munidos de uma ferramenta prática, real, que de facto permite que consigam e possam entrar em contacto com este tipo de entidades. Chamar estes irmãos celestiais pode trazer muitos benefícios à nossa vida, especialmente porque o curso deu 7 dias com 7 influências principais com as quais vocês podem trabalhar. Ensinamos os selos, todos os participantes receberão os selos nos seus e-mails, ou seja, vocês ao registarem-se, deixaram um e-mail válido. Para esse e-mail serão enviados os selos para vocês poderem realizar o exercício prático. Juntamente com o selo, será enviado também o nome do anjo correspondente. Lembrem-se, o curso não vai sair do ar. Vocês podem voltar ao curso, podem voltar a ver as aulas, e se tiverem alguma dúvida ou quiserem clarificar algum assunto naquilo que foi dito. Depois temos isto que está aqui, eu vou tentar pegar na caixinha. Isto é um conjunto com tudo aquilo que vocês precisam. Ele vai ser disponibilizado com um ticket muito baixo na loja Avam. Tem os portais, tem o conjunto com a vela e com o incenso e tem depois terá recargas para aqueles que quiserem, de facto, continuar a obter os materiais desta fonte. Ele não é necessário para vocês fazerem este curso, mas ajuda e, mais do que tudo, prepara os próximos níveis, onde já utilizaremos tudo aquilo que está aqui, ok? Aí já utilizaremos os portais completos. Mas para já só precisam dos selos e receberão os selos nos vossos e-mails. Vamos agora começar com a parte de perguntas e respostas. As perguntas vão ser colocadas, vão ser transmitidas pela Mirla Prieto e eu vou escutá-las e vou responder-vos a todos e a cada um de vós. Comecemos então. Mirla, muito boa tarde. Muitíssimo obrigado por estar aqui, por fazer isto connosco. Peço-lhe então que me coloque as perguntas das pessoas. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Já estamos recebendo aqui, tanto pelo Hotmart quanto o YouTube, algumas perguntas dos participantes do primeiro curso básico de Angiologia Cabalística. A primeira pergunta chega para a gente de São Paulo, de Carlos Alberto. Ele gostaria de saber mais sobre a hierarquia dos anjos do dia, mestre. Muito bem. Carlos Alberto, vou-lhe responder esta pergunta com muito gosto. Neste curso básico, eu vou explicar aquilo que apresentei. Vou explicar, inclusivamente, porque é que não utilizei as influências planetárias e utilizei as influências superiores das Sefirot que governam cada um dos planetas. Vamos imaginar aqui no caso de sexta-feira, Haniel. Se virmos o Haniel governa a Sefirá de Yesod, por exemplo, que governa a força de Nogá, ou influência planetária de Vênus. No entanto, se estudássemos a influência planetária de Vênus, iríamos ver Anael e não Haniel como o regente de Nogá. As influências superiores
controlam sempre as influências inferiores, sendo elas todas espíritos de muita luz, e eu fiz uma apresentação nos 7 dias em que utilizei sempre as influências das Sefirot. Porquê? As entidades que estão por baixo delas normalmente regem assuntos muito práticos, mas também a sua natureza não permite que o espectro de pedidos e de contacto seja tão amplo. Então, como as pessoas ainda não têm muita preparação, eu preferi utilizar influências máximas. Se bem que, por exemplo, no domingo, a influência de Shemesh, ela é governada por Micael, enquanto que a Sefirá de Tifaret seria governada por Rafael. Porém, Micael é sempre de uma hierarquia superior, porque se formos à Sefirá de Hod, teríamos o contrário. Ou seja, era governada a Sefirá por Micael e a influência de Kokav, ou Mercúrio, por Rafael. Porém, ao utilizar Rafael e Micael nestes dias, a nível de, vamos tentar explicar melhor, de ranking, o ranking deles seria semelhante. Ou seja, são tudo aquilo que chamaríamos arcanjos. Eu ainda não utilizei anjos. Os anjos cumprem funções muito específicas. E para já, para começarem, como podem ainda não dominar muito bem este tipo de técnica, então eu dei-vos forças que basicamente respondem a qualquer assunto que vocês perguntem. Qual é a hierarquia? Eu explico. A hierarquia é a seguinte. Primeiro é o regente da Sefirá. Depois é o regente da influência planetária. Depois é a inteligência da influência planetária, que é quem aplica estas duas forças no mundo humano. E, finalmente, o espírito planetário, que é aquele que trata de assuntos mundanos na vida do homem. Mas estes últimos já é necessário ter muita experiência e ter muito contacto com as entidades superiores para trabalhar com eles. Aproveito para dizer que tudo isso será ensinado nos próximos cursos. Feito. Está chegando agora, mestre, a pergunta da Márcia. Ela pergunta se cada um de nós é regido por um anjo. Vou explicar. Olá, Márcia. Muito grato pela sua pergunta e pela sua participação. Não, Márcia. Infelizmente há muitos mitos e muitos disparates que são ditos por aí, que nós somos regidos por um anjo. Nós somos regidos por Deus. E temos total livre-arbítrio nas nossas ações. Porém, há entidades várias que nos governam. Se calhar refere-se aos 72 anjos extraídos das Shemanforá, dos nomes cabalísticos. E então é dito que cada um deles é um anjo da guarda. Minha querida, essa informação está completamente errada. Temos um anjo muito particular que nos ajuda e apoia na nossa vida. E é o sagrado anjo guardião. Para isso, o que é o sagrado anjo guardião? O sagrado anjo guardião não é um anjo exterior a nós, como qualquer um destes. Quando Deus se manifesta na criação até ao homem, no mundo de Beriá, um universo muito superior, e no mundo de Yetzirá, que seria o plano astral, e outros vamos utilizar o plano mental, termos que são ditos hoje em dia, Deus também tem a sua presença nesses planos. E que presença é essa? Qual é a presença de Deus neste mundo? Nós, a nossa consciência, que na sua essência é divina. E qual é a presença de Deus nesses dois mundos superiores? Exatamente, o sagrado anjo guardião, que tem 2 aspectos fundamentais. Portanto, esse sim não rege a nossa vida, mas ajuda-nos e apoia-nos. Os anjos regem fenómenos. Os anjos propiciam, mas nada nos rege. Nós temos total livre-arbítrio de fazer o bem, de fazer o mal, de fazer o que muito bem quisermos enquanto aqui estivermos. Se há anjos que tenham influências sobre certos aspectos da nossa vida, têm. Com certeza que sim. E vários, não um só.
Todos esses anjos, que provavelmente é aquilo que se lê dos anjos cabalísticos, não há tal coisa como anjos cabalísticos. Depois isso também será explicado nos cursos mais avançados, eu explicarei tudo isso. Esses anjos regem todos os dias vários aspectos do dia. E eu depois explicarei aquilo que eles são, como se extraíram esses nomes e quais as verdadeiras origens. Shemanforá significa nome bem pronunciado, nome bem dito. Shem significa nome. Manforá significa bem pronunciado. Esses nomes desses anjos provêm dos versículos do Êxodo 19, 20 e 21, e eles são invertidos, e é retirada uma letra de cada um desses versículos. E cada um desses versículos tem 72 letras. E obtém-se um nome divino, um dos nomes de Deus. Desses nomes de Deus, acrescentam-se, dependendo do quadrante, o sufixo angelical, que será El, Aiel ou Iá. E isso dá os nomes dos 72 anjos cabalísticos. Isso será material para ser explicado mais tarde. Portanto, não somos regidos por nenhum anjo e o único anjo particular que nós temos é o nosso sagrado anjo guardião. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem da Sandra. Ela coloca aqui pra gente, mestre, que ela sente um pouco de sonolência quando ela vai fazer a técnica da bênção. E ela pede alguma dica para não ficar com tanto sono. Olá, minha querida Sandra. Vou-lhe dar a dica mais honesta que lhe posso dar. Antes de mais, obrigado pela sua participação e pela sua frequência no curso. É um verdadeiro gosto tê-la aí. Sandra, as pessoas hoje em dia não descansam. Se você sente sono, você precisa de descansar. E a primeira coisa que eu aconselho é tire 2 fins de semana para dormir. Durma. Descanse muito. Porque se o seu corpo lhe pede repouso na hora da prática, o seu corpo está-lhe a dar um sinal. Sinal esse que é: estou cansado. Portanto, reponha o seu sono antes de tudo mais. Bom, este é o conselho que eu lhe posso dar. Agora vou-lhe dar uma prática e uma técnica muito simples para fazer antes das práticas para nunca ter sono. Ela é um bocadinho feia de fazer, mas eu tenho que a fazer, senão não a entendo. Vai fazer o seguinte, é uma técnica respiratória. Vai inspirar pelo seu nariz ao máximo e expirar pela sua boca rapidamente. Desta forma, coloca o seu corpo e faz. Sem ruído. Eu estou a fazer ruído. E vai fazer isto pelo espaço de 1 minuto. Dou-lhe a certeza que nunca mais vai adormecer. Esta técnica no Oriente chama-se Kapalabhati. Não interessa agora explicar o que é uma técnica de pranayama. Pode também molhar um pouco a sua cara, mas se fizer esta técnica, não vai adormecer nas suas práticas. Fácil. Inspira rápido, expira rápido. E será, depois de repetir o Kapalabhati, chama-se Bhastrika. São técnicas orientais. Durma, minha querida. Para seu bem, durma. Descanse. Se não, Bhastrika. Kapalabhati é com respiração mais lenta. Mas faça esta técnica de inspiração e expiração rápida, vai ter o seu alerta muito maior. Okay? Basicamente é uma técnica de hiperventilação. Vai sentir um frio na cabeça, dentro. Okay? Não se preocupe, é normal e isto não a deixará adormecer. Mas, siga o meu conselho, procure repousar. Todas as pessoas vivem com pouco repouso. Próxima pergunta. Vem do querido Carlos Bartels. Ele gostaria de saber mais sobre os incensos oferecidos às divindades. Muito bem. Muito bem. Querido Carlos, mais uma vez eu vou-lhe responder. Há muitos incensos. Todos estes incensos vêm de estudos cabalísticos antigos e depois foram muito adicionados por muitas outras tradições. Os que nós apresentamos foram aqueles que pareceram ser o mais simples e acessível
para que as pessoas possam ter. Há muitos incensos específicos, mas eu vou dar um conselho para todos aqueles que não conseguirem arranjar os incensos, porque nesta época de pandemia não é fácil, já por isso nós estamos a disponibilizar este conjunto. Mirra e incenso do Líbano. Pode usar em todos. Todos, absolutamente todos. Combinar mirra com incenso do Líbano. Saiba que os grandes Mekubalim, os cabalistas, é a única coisa que utilizam. Não utilizam mais nada. Mirra e incenso do Líbano. Misturar os dois 50-50, pode utilizar como fórmula geral para qualquer tipo de entidade positiva. Ok? Mas os incensos, há muitos, há miríades de incensos. Depois eu vou-lhe passar, há mais alguns que queira. Se não, mirra e incenso do Líbano. Serve para qualquer um. Muito bem. Cláudia Matos nos coloca, mestre, uma dúvida muito comum para quem começa a estudar angiologia, é a questão de se é preciso esperar o dia certo para se comunicar com determinado anjo, ou se é possível evocá-lo fora do seu dia planetário. Cláudia, antes de mais, muito obrigado pela sua participação e a sua pergunta é muito pertinente e muito útil. E boa a resposta, boa para si e para todos. Os anjos ouvem-nos todos os segundos de qualquer dia. Nunca ficam fechados para descanso. Então, porquê? Porque utilizamos estes dias. Os dias são bons e favoráveis mais do que para o contacto, para a atuação. Quando você precisa que determinada força venha por si naquilo que aprendeu na parte final do curso e para atuar, então sim, as forças determinadas de determinado dia que englobam certos assuntos são mais eficazes nesse dia e aí deve ter em conta exclusivamente a fase lunar. Crescente e cheia, construção, desenvolvimento, minguante e nova, retirar problemas, fazer desaparecer qualquer situação, fazer desaparecer uma doença. Mas pode pedir o que quiser a qualquer dia, a qualquer anjo. Os anjos escutam-nos sempre, sempre. E no curso avançado eu explico isso e até as formas de oração. Muito bem, creio que está respondido. A Daniela nos traz uma pergunta bem interessante a respeito do anjo regente de Saturno, mestre, Tzafkiel. Ela pergunta se, por acaso, o contato, a conexão com esse anjo poderia trazer algum conforto a respeito de entes que partiram, já que estamos falando dos anjos que também nos trazem conhecimentos a respeito da morte. Se é possível obter mensagens daqueles queridos que partiram já por meio de Tzafkiel. Vou explicar. Tzafkiel não é só o regente de Saturno, é o regente de Binah. O regente de Saturno é Cassiel, mais diretamente. Porém, para já, é cedo para contactarem com os anjos da morte. Podem obter mensagens, sim, mas com muito cuidado quando contactam alguém que já faleceu. Tenham o cuidado de contactar sempre pelo anjo, porque se contactarem a pessoa, ela pode responder. Só que o problema é que isso pode atraí-la e prendê-la mais a esta realidade à qual ela já não pertence. Se me está a perguntar se é possível falar com pessoas desencarnadas através dos anjos, mas não é muito comum que isso aconteça. Faça assim. Pergunte ao anjo pela pessoa, mas não peça ao anjo, pelo menos para já, por várias ressalvas um pouco longas para explicar aqui, para o anjo trazer a pessoa. Dificilmente ele o faria, mas saiba que Tzafkiel é um anjo muitíssimo sábio e muitíssimo evoluído. O seu nome é precisamente conhecimento divino. O que pode é perguntar ao anjo Tzafkiel e depois pedir um sinal e uma mensagem se a pessoa está bem. Comunicar diretamente com entidades que já partiram, claro que isso é facílimo de fazer. Todos já sabemos o que são, se é anjos. Só que não é muito recomendável.
A certeza que tem, porém, se chamar uma entidade utilizando um anjo, é que a pessoa, não a entidade, o desencarnado, a certeza que tem é que se contactar o desencarnado, vai contactar o desencarnado e não outro espírito que se faça passar por ele. Utilizando um anjo, isso nunca acontece. Enquanto se, por exemplo, fizer uma sessão mediúnica, se não forem tomadas as devidas providências, que nos bons centros e bons tendas e terreiros de Umbanda sabem fazer isso, mas se não fizerem as devidas proteções, qualquer espírito pode vir. E nem falo naquele joguinho do jogo do copo e por aí fora. Porque aí, lhe garanto, muito provavelmente vem outra coisa e não é a entidade que chamou. Lembre-se que as pessoas, quando desencarnam, têm algum tempo e depois reencarnam. Ou seja, muitas vezes só contacta aquilo que a pessoa já foi. Com um anjo, isso nunca acontecerá. Com um anjo, se contactar a pessoa, e eu não aconselho muito a fazer isso neste estágio de maturidade, contactará sempre a pessoa. Eu sei que, infelizmente, as pessoas perderam familiares com toda esta pandemia que está a acontecer e que, se calhar, me está a fazer uma pergunta com um efeito prático. Vou pedir que, se precisar de falar com alguém que já desencarnou, escreva-nos um e-mail e eu próprio farei isso, ok? Porque eu vou saber fazer as coisas de uma maneira que não vou puxar a entidade para as lembranças, para as memórias e para uma vida à qual ela já não pertence, porque isso pode atrasar o desenvolvimento. Prefiro oferecer-lhe essa possibilidade, e não lhe cobrarei rigorosamente nada por isso, se de facto tiver essa necessidade, do que estar a fazer isto sozinha, ok? Há muitos fatores que me levam a dizer isto, especialmente nesta época em que tanta gente faleceu abruptamente. Creio que a pergunta está respondida. A Larissa Campos, mestre, pergunta se há horários específicos para acender as velas e os incensos aos anjos. Ora bom, o horário fundamental seria imediatamente após nascer o sol. Ou então fazer um cálculo das horas do dia e voltar à mesma hora. Como é que se faz isto? Pode acender a qualquer horário, é o que eu quero dizer primeiro. E existem horas favoráveis nas quais tinha que medir o sol, o nascimento do sol, a alvorada e o ócaso e dividir por 12. Ao dividir por 12, tinha quanto duraria cada hora. Tinha que calcular o tempo todo e dividir por 12. E então, de 7 em 7 horas, a oitava repete a primeira. A hora favorável será, ao nascer do sol, a primeira hora. E contar 7 horas, tendo feito essas contas, para a próxima hora, que seria a mesma. Mas, para já isso é cedo, vai ser tudo ensinado nos outros cursos, e isso é mais para a atuação. Pode acender os incensos e as velas a qualquer hora. Esteja tranquila com isso. E este exercício e esta técnica não necessita de tanto preciosismo. Muito obrigado por estar connosco, Larissa. É um gosto tê-la aqui e obrigado pela sua pergunta. A Márcia volta com a gente, mestre, perguntando se haverá uma apostila específica sobre os arcanjos durante o decorrer dos próximos módulos. Vai haver, sim. Os outros cursos são mais completos, são cursos mais longos, que vão necessitar que vocês estudem mais e também pratiquem mais. Mas, obviamente, também são muito mais compensadores, porque levam a experiências cada vez mais diretas. Eles começam logo por um treino particular, ou seja, começam por fazer um treino específico para se prepararem para fazer uma técnica que é mais ambiciosa do que esta. Mas tínhamos que começar pela base, não é? Haverá sim uma apostila. A Sandra também traz uma pergunta interessante. A dúvida da Sandra é sobre os selos. Ela pergunta se deve consagrar os selos que vão receber, que ela vai receber, né? E qual é a forma de fazer isso? Minha querida, os selos vão todos consagrados. Eu nunca posso, isto são portais, não são talismãs, mas apesar de tudo, não sairá um daqui que eu não consagre. Sabe porquê? Seria uma responsabilidade da minha parte confiar que um aluno que eu ainda não verifiquei se tem os conhecimentos necessários e a preparação necessária para fazer uma consagração,
que o tivesse que fazer. Não é necessário um portal, é um apoio visual. Mas saiba que nestes não sairá um único que eu próprio não consagre. Eu consagro os vários, consagro os do Sol, os da Lua, os de Marte, etc. E eu próprio faço essa consagração. Ok? Perfeito. E a Larissa volta aqui com a gente, mestre, perguntando, já que já deu essa orientação anterior sobre o Sagrado Anjo Guardião, sobre como contactá-lo e se há uma cor de vela específica para oferecer a ele. Leia o breviário Avam, minha querida, está lá essa técnica. Temos a técnica perfeita para fazer o contacto com o Sagrado Anjo Guardião. Já vos respondi a essa pergunta escrevendo esse breviário para vocês. Está lá a técnica completa e ela é longa, mas saiba uma coisa, para o Sagrado Anjo Guardião a vela é branca. Ok? Perfeito. E a Maria Rosa, mestre, coloca aqui para a gente, pede que o senhor comente um pouco mais sobre o Arcanjo Gabriel, cujo dia será amanhã, segunda-feira. O que precisa de saber? Repara, Gabriel é o arcanjo da Anunciação, minha querida, é um ser extraordinário que veio a Maria anunciar a vinda de Jesus. Gabriel é um dos grandes 4 guardiões do Jardim do Éden e ele representa o elemento água e numa Kabbalah muito mais profunda o elemento fogo, mas sobre isso eu não posso falar. Mas representa o elemento água e representa a regência sobre a lua. Gabriel significa potência de Deus. É um anjo extraordinário. Eu agora não lhe vou descrever o anjo Gabriel porque não a quero condicionar. Saiba, Gabriel é um anjo que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. No livro de Enoque, ele é falado na visão do profeta Enoque. E nas primeiras humanidades que antecederam a humanidade, conforme a conhece, isso está fora da história comum, Gabriel foi dos protetores da nossa humanidade, dos protetores do mundo, dos protetores dos seres que encarnavam aqui em Malkuth, no plano da Asiá, no reino da ação, no mundo da encarnação. Gabriel é um anjo muito sábio e é um anjo que nos apoia na evolução espiritual direta. A nível do caminho iniciático, Gabriel é responsável pelas visões proféticas. Gabriel é responsável pelo desenvolvimento de todos os sentidos sobrenaturais ou subtis do ser humano. Cada iniciado que pratica sobe. Gabriel também é um grande anjo de ação. Gabriel prepara o caminho do ser humano a nível invisível para que ele possa evoluir. É o senhor do cinturão das estrelas e isto significa que ele consegue ultrapassar o destino de qualquer ser humano conquanto o ser humano se entregue de verdade ao caminho e apresentar-lhe passos que sem o seu apoio ele não conseguiria. Eu creio que para já, sobre Gabriel, é o suficiente. Por agora, mestre, nós vamos fazer um breve intervalo, muito rápido, só para poder encadear as perguntas que estão chegando pelos outros canais. Voltamos em breve. Até já, então.
Muito bem, já regressamos, já há várias perguntas encadeadas. Eu vou responder a mais 4 perguntas. Infelizmente, se existirem outras, o tempo já não será disponível, mas continuarei sempre disponível a estar convosco. Comecemos então com a próxima pergunta. Bom, a pergunta vem da Dona Lúcia e ela pergunta se é normal, após ultrapassar o portal, se emocionar ao ponto de vir lágrimas aos olhos. Muito bem, Dona Lúcia, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar connosco, muito obrigado por ter participado deste curso. Isso significa que está a fazer a prática bem. Uma das manifestações, e eu falei dela ao longo do curso, é um impacto emocional grande. Eu conheço a Dona Lúcia, é uma pessoa com muita experiência e muitos anos de prática a contactar com entidades, portanto, seria absolutamente de esperar que a Dona Lúcia sentisse um contacto forte e intenso a nível emocional quando passa o portal e sente a presença real das entidades celestiais, dos anjos que chegam. De si, de você, Dona Lúcia, que está no Brasil, sei que é normal e é um indicador excelente de que realmente está a fazer a prática muito bem e, no seu caso, eu sabia que iria fazer a prática muito bem, dada a sua vastíssima experiência. Mais uma vez, muito gosto por ter a sua presença aqui e estarei disponível a mais perguntas. Nosso amigo Magu pergunta se há mais alguma dica na hora de visualizar e transpor o selo. Essa pergunta eu vou respondê-la no grupo avançado. É uma pergunta que será respondida no próximo curso. Não há uma dica. Há muitas. É importante que saiba isto. No próximo curso, a nível intermediário, e vai sair o link desse curso ainda hoje na página do webinário e será enviado por e-mail, não há só uma dica. Há uma estrada e um caminho enorme a percorrer para conseguir realizar estas técnicas com muito maior perfeição. Não há uma dica. Há um curso inteiro delas. Perfeito, mestre. A Larissa também volta aqui com a gente perguntando se na hora que a gente ora, na hora que a gente vai conversar com Deus, sempre um anjo vai interceder por nós, não, a Deus querida. Ou não. Muito obrigado, mas não. Infelizmente essa é a tradição do anjo ser o intermediário, o mediador e o mensageiro. E que isso caiu nas religiões como uma luva. Ou seja, basicamente, o homem para chegar a Deus precisa de um mensageiro, seja um anjo ou um sacerdote. Minha querida, Deus está dentro de si. Você é uma expressão de Deus. Não há diferença nenhuma. O anjo pode ajudar, mas Deus está tão presente num ser humano como em qualquer anjo, seja o maior dos anjos do universo. Nos primeiros tempos em que todas as humanidades foram criadas, houve anjos que perguntaram a Deus que predileção tinha ele por estes filhos de manifestação no mundo, no último universo de Asiá. Isto é uma alegoria. E não entendiam porque o ser humano é um ser falível. O ser humano é um ser que falha. O ser humano é um ser imperfeito. Mas é na sua imperfeição que ele tem 2 polos. Porque ele comeu o fruto da árvore do bem e do mal. E então quis ser como Deus. E Deus, na sua plenitude, Deus, na sua totalidade, nos universos manifesta-se pela consciência humana. Ninguém, nada neste universo tem tanto acesso a Deus como os seus filhos humanos. E esse é o segredo do grande mestre Yehoshua HaMashiach, que vocês conhecem como Jesus, o Messias, aquele que se fundiu com o Pai. Não é Jesus maior que todos os anjos? Não é Jesus mais poderoso que o próprio Metatron, o primeiro de todos os anjos? Então saiba, Deus está dentro de si e não precisa de nenhum intermediário para chegar até Ele. Muito bem, mestre. Maria Luísa
pergunta se, quando a gente não tem um incenso, a gente pode usar o óleo essencial de olíbano num difusor. Muito bem. Em substituição. Vou explicar. Se for um difusor elétrico, não é tão bom. E Maria Luísa, antes de mais, muito grato pela sua participação. Na pior das hipóteses, pode. Mas se puder ter um carvão litúrgico, façam o seguinte. Ponha, se não, uma velinha por baixo, o difusor em cima com uma luz. Com a velinha, aqueles difusores de barro que existem de terra refratária, e aí pode usar até o óleo essencial em vez da vareta de incenso, sempre. O importante é que não seja um difusor elétrico, ok? Porque os campos elétricos, no que estamos a falar relativamente a portais, podem interferir. Agora, se for um desses difusores em que coloca o óleo essencial e até coloca umas gotinhas de água e uma velinha por baixo, esse não tem problema nenhum, pode utilizar. Agora, mestre, vamos para a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando. Pedimos desculpas às pessoas e nos comprometemos a responder individualmente pelo e-mail deixado no cadastro. Mas, para fechar, tem a pergunta aqui da Sandra, perguntando se os próximos cursos são complementares a esse curso básico e se esse é um caminho bacana para ser trilhado para quem busca aí a evolução espiritual. Eu vou explicar. O caminho faz por degraus. E vocês receberam agora um degrau de base. Agora o vosso compromisso é que vos vai fazer caminhar mais e fazer subir e apoiar uns cursos nos outros. As casas fazem-se pelos alicerces e os alicerces estão colocados. Da próxima, eu vou colocar as paredes. Depois, vou colocar o telhado. E, finalmente, vou colocar o recheio. Eles são complementares e progressivos até chegarem ao seu culminar. São conhecimentos encadeados uns nos outros, começando sempre com uma via prática e seguindo com uma via prática cada vez mais útil, cada vez mais real e cada vez mais poderosa na sua vida. Vamos falar agora do curso avançado. Vai ser colocado um link aqui e este link vai direcionar-vos para esse curso complementar, como estava a responder à Sandra, onde vocês vão solidificar, ampliar estes conhecimentos e ter um sistema de prática mais poderoso. A isto que já aprenderam, vão acrescentar mais. Façam estas práticas. Este conjunto mágico, o link já está disponível também, ele já está disponível na loja Avam, já o podem adquirir, pratiquem. Terão os selos também nos vossos e-mails e eu pedi que tudo isto tivesse um preço muito bom para todos poderem ter. O nosso móvel aqui é que vocês aprendam e que vocês cresçam. Mas, meus queridos, eu preciso de compromisso. Eu preciso do vosso compromisso. Eu preciso que vocês pratiquem. Eu preciso que vocês se sentem e cresçam. Porque no próximo curso eu vou puxar mais por vocês. Ok? Aliás, tem uma boa notícia aqui, chegando da produção, mestre. Quem fez o curso básico de angiologia terá, além do preço ser um preço bem módico, bem acessível dos conjuntos mágicos, terá 50% de desconto. Quem se cadastrou e cursou o primeiro curso básico. Fico muito contente com essa notícia. Terá um valor aí pela metade para adquirir o seu conjunto mágico. Fico muito satisfeito com essa notícia, que de facto isso tenha sido possível. Não deixem de o adquirir, ele é bom, é bonito, está feito com amor e é uma ferramenta prática. Meus queridos, por hoje vamos terminar. Pratiquem, façam os próximos cursos. Avancem, por favor. A todos eu desejo um resto de uma ótima noite e aguardarei que me voltem a encontrar no curso do nível intermediário. Até lá. Boa noite.